Glória a Deus, graça sobre graça. Deus abençoe você que está conosco aí, que está ligado, que está na sintonia da 88.7. Rádio A Voz da Verdade, tocando no seu coração. É isso aí, esse é o meu, é o seu, o nosso programa. Aleluia, abençoando você. Aleluia, irmã Karine Silva. Bom dia, a paz do Senhor, pastor. Deus seja louvado, amém. É lá de Santa Catarina, Deus abençoe, um abraço. Está conosco aí pela live no Facebook. Deus abençoe. Já estamos ao vivo aí na live para todo mundo pelo Facebook. E você que está conosco aí pode compartilhar já em nome de Jesus essa live, abençoando outras vidas, levando salvação a outras pessoas. Compartilhe a live em nome de Jesus, tá bom? Estamos ao vivo aí pela página da igreja, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Essa é a nossa página. Então, vá lá, entre lá no Facebook, acesse aí a página, curta, torne-se seguidor, e compartilhe aí a palavra de Deus para a sua vida, tá bom? É isso aí, vamos que vamos. Queria ministrar uma palavra aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, bendito é o Senhor. É onde vamos estar aí. Bendito é o nome do nosso Deus. Ministro sintonia, Bendito é o Senhor. O povo de Deus na live também crescendo aí. Vamos compartilhar, tá bom, gente? Mateus 13:10 é onde eu quero estar ministrando nesta manhã para mim, para as nossas vidas, para os nossos corações, a palavra viva do nosso Deus. A palavra que nos transforma, que nos capacita, que nos vivifica sobremaneira, em nome de Jesus Cristo. Vamos de palavra de Deus, então, aleluia. Vamos de palavra de Deus. O propósito da parábola, parábola do semeador. Diz assim no versículo 10: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Os discípulos, eles não estavam entendendo a situação. E porque para eles Jesus falava abertamente, claramente, explicava como eles deveriam obter a resposta do céu. Na verdade, o julgamento era diferente. O julgamento. Só que nós temos que entender que Jesus disse que o meu julgamento é justo. Ele disse: o meu julgamento é justo. E os discípulos viram essa diferença e os discípulos perguntaram para ele: por que eles falam por meio de parábolas? Mas foi uma pergunta maravilhosa que nos ensina algo extraordinário. Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Presta atenção. Gente, o que nos capacita a vencer é esses mistérios. O homem precisa que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que ele possa compreender as verdades do reino, para que ele possa receber esta revelação no seu coração e assim agir em cima desta revelação e contemplar o agir de Deus, contemplar a manifestação do Senhor. É isso. Então,
Ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento. Olha aí. Você vê que foi dado. Significa que houve um julgamento, houve uma avaliação, e eles foram aprovados. Então foi dado a eles, concedidos, o direito de conhecer. Presta atenção. Só que existia um grupo de pessoas que também foi julgados. Julgados por quem, pastor? Pelos céus. Por Deus. Porque é Ele que governa o céu. E a esse outro grupo de pessoas não foi concedido. Você está entendendo? Não foi concedido. Por que não foi concedido? Foram reprovados. Por que foram reprovados? Porque ouviam de má vontade. Não davam a atenção com os seus olhos, nem com os seus ouvidos, muito menos com o coração. Você está entendendo? Se você não empregar visão, audição, né, e o coração, que é a atenção, então você pode ser alguém reprovado por Deus. É isso. A maioria das pessoas são reprovadas e elas não sabem por quê. Elas não compreendem e elas não sabem por quê. Elas não recebem e elas não sabem por quê. Mas a resposta é essa. E elas estão sempre procurando um defeito comportamental nelas, um pecado, um erro. Elas estão fazendo uma reavaliação da vida, da trajetória, e elas veem: mas eu não fiz nada de errado na concepção delas. Mas elas não levaram em consideração que elas estavam no banco da igreja preguiçosos, dormindo. É isso. Dormindo. Então, são pessoas que não dão atenção à instrução. E são pessoas que vão ter problemas, que vão ter tragédias. Daqui a pouco elas vêm humildemente querendo de nós uma resposta, só que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Você entende? Quem faz é Deus. E Ele é que julga. Ele é que avalia. É no centro de qualidade dele que nós passamos. E você vê que os discípulos, eles notaram essa diferença. Os discípulos, eles eram tão atentos aos ensinos que eles notaram a diferença como Jesus ensinava. Você está entendendo? Só que aquela maneira de Jesus ensinar fisicamente, pessoalmente, para eles e para aquele outro povo reprovado, é uma representação do nosso entendimento na palavra hoje. Quando alguém que é dedicado a Deus, que é atencioso a Deus, que se move na palavra de Deus, entrega o seu coração a ela, vai na palavra, esse alguém entende os mistérios, a revelação. Mas quando alguém que é desleixado, preguiçoso, ocioso, vai à palavra, ele não consegue ver nada. Porque aquele mesmo julgamento que Jesus estava fazendo fisicamente aqui na terra, ensinando uns de uma maneira e outros de outra, hoje é dado de maneira espiritual. Hoje o Espírito Santo é que julga. A uns ele revela, a outros não. A uns ele dá o direito de enxergar a palavra, os mistérios, a outros não. Porque a nossa conduta é a nossa atenção, é a importância que damos à palavra, à relação com Deus, que determina isso.
O céu está nos julgando continuamente. Está nos julgando. Hoje, aqueles que são aprovados, que recebem a revelação, se relaxarem, daqui a pouco não vão receber mais também. Porque nós somos julgados todos os dias pelo céu. O céu está atento a nós. Você sabia disso? Presta atenção. Agora vá lá em Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Olha o que Jesus falou. É a mesma mensagem, é a mesma palavra. Só que aqui, quem formou Marcos para escrever isso aqui, viu um detalhe diferente. O Mateus, ele escreveu de próprio punho, porque ele estava ouvindo ali. Só que o Mateus não pegou tudo. Ele pegou alguns detalhes. Mas aqui em Marcos tem um detalhe diferente, que ele diz assim, ó, capítulo 4, versículo 24. Olha o que diz a palavra. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido. Ponderai é prestar atenção, né? É discutir, ponderar. É você se auto-julgar. No contexto aqui é se auto-julgar. É você olhar para você mesmo, você discutir com você mesmo. Como é que eu estou ouvindo? Como é que eu estou indo ouvir? Como é que eu estou na hora da pregação, na hora das reuniões? Como é que eu estou? Foi o que Jesus disse: ó, ponderai atentamente o que tendes ouvido. Pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. Presta atenção. Olha o que está dizendo a palavra. Pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Agora o contexto aqui é ouvir. O contexto aqui é aprendizado pelo ouvir. Você entende isso? Ele está dizendo: presta muita atenção quando vocês forem ouvir a pregação. Porque com a medida que vocês medirem o quê? A pregação, as verdades de Deus. Aí ele diz: pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. Aí diz, ó, e ainda mais vos será acrescentado. Presta atenção. Presta atenção. Seja positivo ou negativo a minha reação ao que eu vi, a palavra de Deus está dizendo que eu vou receber a medida de acordo com o que eu medi, e vou receber uma porção maior ainda. Me será acrescentado algo maior ainda, aquela porção, entende? Presta atenção. Independente se é positivo ou negativo. É por isso que ele diz aqui, ó, porquanto ao que tem, mais se lhe dará. De quem não tem, até o que tem lhe será retirado. Por quê? Esse mais lhe dará é a porção extra. E esse lhe será tirado é a retirada extra. Vamos lá. Preste atenção na palavra. Então vamos ler o versículo 24 de novo. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido, para vocês terem um julgamento perfeito. Tem gente que me ligou e disse bem assim: pastor Márcio, eu não gostava do senhor, eu não tinha nem paciência para lhe ouvir. Eu ouvia, eu lhe julgava, eu lhe condenava, eu achava o senhor enjoado, não acreditava. Presta atenção como essa pessoa estava ponderando a maneira de me ouvir.
Ela não fazia um julgamento justo da minha mensagem. Ela não fazia. Só que essa pessoa recebeu um milagre, porque essa pessoa me ligou e testemunhou. E depois essa pessoa disse: ah, pastor, como a gente está errado, como a gente julga as pessoas, como a gente é injusto. Eu lhe julgava, eu lhe condenava, e depois que eu comecei, que eu caí naquele mal, e o Senhor orou por mim, Deus me curou, aí eu comecei a dar atenção e vi a verdade que o Senhor prega. Olha aí. Você está entendendo? É. Isso significa o quê? Presta atenção. Quando eu prego uma verdade para você, e você julga que essa verdade não é verdade, é uma mentira, você fica sem o resultado dessa verdade na sua vida, e vem o diabo e ainda tira mais do que você tinha. Você cai em derrota, em desgraça, em decadência. Presta atenção. É isso que a palavra está dizendo. É. Agora, quando alguém crê, quando alguém ouve, crê e executa, o céu julga essa pessoa, dá o resultado da palavra para ela e ainda dá algo maior ainda, acrescenta. É isso. Você está entendendo? Foi isso que os discípulos viram, que Jesus ele julgava dessa maneira. Uns ele pregava abertamente para eles, os que criam, e eles eram abençoados. Já os outros desprezavam e ele falava por parábola. Falava por parábola. Você está entendendo isso? Então vamos lá no 24 de novo aqui de Marcos 4. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido. Você pode ouvir qualquer pregação, isso aqui ele não especificou uma pregação. Vou dar um exemplo aqui. Pode ser uma pregação de cura. Aí o camarada diz: eu não acredito. Ele perde a cura e o mal ainda se agrava na vida dele. Aí o camarada crê no ensinamento de cura. Ele recebe a cura porque ele creu, né? E o Senhor ainda fortalece ele ainda muito mais ainda, deixa ele mais lindo no corpo. A evidência do cuidado de Deus, é isso. O ensinamento de prosperidade: vede como ouvis. Aí a palavra, Deus envia a unção para o homem de Deus para pregar sobre a prosperidade para você, sobre a semeadura. Aí o camarada diz: eu creio. Aí ele age na palavra, no que a palavra determinou para ele fazer. Vamos supor, plantar uma semente. Ele plantou. Ele recebe a semente dele e ainda recebe uma multiplicação em cima disso. E continua por algum tempo recebendo o favor daquela semente. Porque mais se lhe dará. Porque ele creu, ele tem. Você entende isso? Mas o que não crê, que despreza, esse perde o benefício, que se ele tivesse agido ele ganharia um benefício. Ele já perdeu esse benefício porque ele não crê. Então ele não vai agir, não vai ter resposta. E o diabo ainda vai entrar com a miséria, ainda vai levar mais dele ainda. É isso. É o que ele disse aqui: porque ao que tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Esse tem é o que você recebe da palavra, é o que você crê. É o que você se apropria hoje. Você entende isso? Então vamos lá. Ponderai atentamente o que tendes ouvido. Pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. Só que quem é que mede? Esse medido aqui é julgado. É julgado. Você está entendendo? Nós podemos trocar: com a medida que medis, medirão a vós. É o julgamento. O julgamento que você faz da verdade, da palavra da verdade. Você será julgado.
de acordo com o seu julgamento. Foi a mesma coisa que o Senhor Jesus disse: quem recebe um profeta por ser profeta, receberá o galardão de profeta. Só que ainda recebe algo a mais do que o galardão de profeta. Mas é o mesmo ensinamento. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E ainda recebe algo a mais ainda. É o mesmo ensinamento. Porque quando você vê um profeta e você reconhece ele como profeta, a palavra dele se cumprirá na sua vida. E Deus te dará algo a mais ainda. É isso. Você está entendendo? Então, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós igualmente. Quer dizer, o céu vai nos medir. É o céu. E ainda, mais, você vê mais com I aqui, que significa quantitativo, acréscimo. Mais vos será acrescentado, significa que o benefício ainda virá mais, além da conta. Aí ele diz no 25, porquanto ao que tem o que, pastor? Aquilo que você se apropria do que você ouviu. Por exemplo, o profeta pregou sobre cura e diz, você está curado. Aí Deus, o tribunal de Deus pergunta, você tem a cura? Porque o profeta declarou. Aí você diz, eu não sei. Você duvidou. Você perde o benefício, que era a cura, e a enfermidade se agrava mais. Entende isso? Mas aí ele diz, porquanto ao que tem, mais se lhe dará. Aí o tribunal olha para você, para o seu coração e vê se você tem. Esse tem aqui é você segurar a bênção. O homem de Deus diz, você está curado, e você diz, eu estou curado, porque o homem de Deus falou. A cura vem e Deus acrescenta mais benefícios a você. Você entende isso? Porque ao que tem, mais se lhe dará. Mais se lhe dará. Isso aqui significa visão de Deus, ótica de Deus para mim e para você. Ótica de Deus. Perspectiva de Deus. Não é a nossa perspectiva. Você está entendendo? Não é a nossa ótica de nós para Deus, mas é a ótica de Deus para nós. Porque para Deus nós já temos tudo. Você está entendendo? Porque o próprio Deus afirma que tudo nos foi dado. Temos todas as coisas nos pertencem, diz a palavra. O apóstolo Paulo fala em Coríntios. Seja Paulo, seja Apolo, seja tronos, seja presente, seja por vir, tudo é nosso, e nós de Cristo e Cristo de Deus. Não é verdade? A palavra não diz que podemos todas as coisas nele? A palavra não diz que tudo é possível ao que crê, nós somos do que cremos, então tudo é nosso? Deus, quando Ele olha para mim, presta atenção. Eu preciso pagar 2 programas de rádio numa data logo próxima aí. Mas na minha perspectiva, eu já tenho esse recurso? Não. Na minha visão, eu já tenho esse recurso? Não. Na minha ótica, no meu tempo, eu já tenho esse recurso em mãos? Não. Mas eu não tenho que viver pelo meu tempo. Eu não tenho que viver pela minha visão. Eu não tenho que viver pela minha perspectiva. Você está entendendo? Porque senão eu vou ser torturado pela ansiedade, pelo medo, pelo desespero, pela revolta. Todas essas emoções vão me maltratar, me fazendo alguém inútil, porque eu vou parar de preocupação. Você entende isso? Mas a perspectiva de Deus
Eu sou um cidadão do reino. Eu sou um agente do reino, um representante do reino. O reino me sustenta. Deus já vê todo o fluxo na minha vida. Deus já vê eu pagando esse programa desse mês. Deus vê eu pagando do outro. Daqui a 10 anos, Deus vê. Deus já está vendo na minha vida tudo realizado o que eu preciso. E esse porque ao que tem, significa eu olhar nessa perspectiva, você entende? Nessa visão, no tempo de Deus, no Kairos. O tempo do homem é o Cronos. O Cronos é o tempo do homem, é o tempo que nós não temos. O Kairos é o tempo de Deus, tudo está realizado. Você está entendendo? É por isso que ele é onisciente, onipresente. Sabe todas as coisas, vê todas as coisas. O passado é como se fosse hoje para ele. E o futuro bem distante é como se fosse agora. O recurso que você precisa daqui a 5 anos para pagar uma grande prestação, ele já está vendo você com ele. Então é essa a visão que nós temos que viver. Essa é a visão da fé. Você entende isso? Nós estamos achando que fé é isso aqui. Ah, Deus pode fazer isso na minha vida. Deus pode me dar aquilo. Deus pode realizar esse feito. Deus pode realizar esse outro na minha vida. Nós estamos achando que fé é isso. Fé é isso aqui. Deus já realizou. Deus já me deu tudo. Deus me deu a autoridade para me ter o que eu quero. Isso é fé. É a perspectiva de Deus para nós. É isso. Você está entendendo isso? Bendito é o Senhor. É por isso que Jesus disse que nós temos que nos converter como criança. Uma criança, ela não se preocupa com o que ela vai almoçar, merendar, jantar, enquanto ela é criança. Ela não se preocupa com a conta de luz, de água, o aluguel para pagar. Ela brinca, porque ela sabe que o pai proverá isso. Você está entendendo? É isso. Ela está totalmente dependente do pai. Ela olha para o pai como seu herói. Quando ela pede alguma coisa e o pai diz, eu não tenho dinheiro, ainda que ele não tenha, ele está falando a verdade, ela não acredita. Porque ela olha para o pai como um provedor e alguém que sempre tem. Você está entendendo? Só que nós somos seres humanos, mas nós temos que olhar para Deus desta maneira. Porque a criança imagina, nós não, nós temos certeza de que Deus tem. Você entende isso? Nós temos certeza de que Deus pode. E nós temos que viver como crianças, na certeza de que tudo já é nosso. Porque ao que tem, quando você tem essa visão, mais se lhe dará. Mas quando você não tem essa visão, até o que você tem lhe será tirado. Então volte lá para Mateus. Mateus 13. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que lhes falas por meio de parábolas? Você vê que Jesus se relacionava com uma classe de pessoas, não revelando os mistérios. Era uma forma dele julgar. Ele via o coração, então ele dizia, eu não vou desperdiçar a minha verdade com essa pessoa. Ela não vai crer. De má vontade essas pessoas estão escutando. Estão vendo de má vontade também. Não querem se comportar na minha palavra. Eu não vou perder meu tempo ensinando de maneira verdadeira para elas. Eu vou pregar por parábolas, por enigmas.
Assim também quando Deus ele vê você que não está interessado em cumprir a palavra dele, em concretizar a palavra dele, você vai na Bíblia, mas você só lê o literal. Você não enxerga a verdade. Você não vê a mensagem visível. Porque você é natural. Ainda não tem disposição para concretizar. Você entende isso? Ao que ele respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Então eles haviam passado pelo julgamento e foram o quê? Reprovados. Aí Jesus diz aqui no 12, pois ao que tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Aí Deus pergunta, você tem a cura hoje? Qual seria a sua resposta? Você tinha que olhar para Isaías 53:5, que ele diz para você, ele afirma para você que você está curado. Você está entendendo isso? O próprio Deus declarou para você que você está curado, Isaías 53:5. Aí ele pergunta, você tem a cura hoje? Só que quando você está na sua perspectiva, no seu tempo, na sua cronologia, você vai ser consciente de quê? Da dor, do inchaço, da impossibilidade, da enfermidade ainda aí que você está vendo, entende? Você vai ser guiado pelos sintomas. Porque você ainda está na tua perspectiva caída e fraca. Você ainda está na tua visão para Deus, quando você deveria estar na visão de Deus para você. Você compreende isso? Isso é fé. Isso é a verdadeira fé, isso é o verdadeiro crer. A verdadeira fé não é esperar que um dia Deus vai fazer, acreditar que Ele já fez. É isso. Não é Deus vai me curar, porque isso é apenas uma esperança distante. A fé, ela toma posse hoje. Eu já estou curado. Você entende isso? A fé é uma opinião absoluta na visão de Deus para nós. É por isso que a fé ela é baseada na palavra. Porque quando você está andando na palavra, você está andando na visão de Deus para você. Agora, quando você tenta uma relação com Deus fora da palavra, você não pega na palavra, não quer ouvir a palavra, não tem conhecimento da palavra, mas diz que crê em Deus, você está numa perspectiva sua para Deus. Você apenas olha para Ele, desejando que Ele faça alguma coisa por você, mas Ele não vai fazer, porque essa não é a perspectiva, entende? A perspectiva, a visão de Deus para nós está aqui na palavra. É o que a palavra afirma que Ele fez por nós, que é nosso, que é meu hoje, que eu posso, que eu tenho, que eu terei. É o que Ele afirma. Você entende isso? É isso. Rapaz, eu vou te contar. Pois ao que tem... O que tem o quê? O que tem a visão dele para si próprio. Você não já ouviu falando que o Evangelho não é o que somos para Deus? O Evangelho é o que Ele é para nós? Essa é a visão do Evangelho. Essa é a visão da fé. Essa é a perspectiva de Deus. É o que Ele é para nós. O filho olha e é o que o pai é para ele. Ele é pai. Ele é meu pai, ele vai me dar. O filho é assim. Ela é minha mãe, ela não vai me negar. Eu errei, eu sei, mas ele é meu pai. Eu vou lá com ele. E vem e pede. E nem merece. Mas o pai olha
e dá. Você está entendendo isso? Porque isso é o filho que sabe que é amado. Isso é o filho que sabe que o pai ama ele, gosta dele, tem carinho por ele. Prioriza ele, você está entendendo isso? Isso é o filho. O filho amado, priorizado, ele sabe disso. Se ele faz alguma coisa de errada e o coleguinha diz, eu vou dizer para o teu pai. Ele diz, vai. Porque ele sabe que por mais que o pai vai repreender ele, mas vai repreender ele de maneira carinhosa, ensinando. Ele sabe que não vai ser punido, espancado, entende? Ele sabe que o pai dele ama ele, gosta muito dele, tem afeto por ele e vai repreender ele de maneira carinhosa, ensinando. O filho é autoconfiante no pai. Você está entendendo? Pois ao que tem, mais se lhe dará. E terá em abundância o que tem, a visão de Deus para si próprio. Não é a minha visão para Deus, é a visão dele para mim. O Evangelho é isso. Não é o que sou ou o que tenho que ser para Deus, é olhar para o que ele é para mim. Você entende? O que ele fez por mim, o que ele realizou por mim. O Evangelho é isso. As pessoas estão pregando um Evangelho contrário. Contrário. Essa é a verdade. É isso. Você está entendendo? O que você tem que ser para Deus? Não. As pessoas não têm que ser conscientes do que elas têm que ser para Deus. As pessoas precisam ser conscientes do que Deus é para elas. E elas vão crescer o peito, se encher de força contra o diabo. Porque elas vão dizer, eu tenho um pai muito forte. Eu tenho um pai muito poderoso. Rapaz, que maravilha. Você entende isso? Quando você é ensinado o que você tem que ser para Deus, você vai ser consciente de falha, de erro, de negligências, de pensamentos errados, impuros. E isso mata a sua fé no Pai. Porque a sua perspectiva é errada. É o que você é para Ele. E nós cometemos erros todos os dias. Nós falhamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, em comportamentos, todos os dias. Você está entendendo? Isso não significa viver no pecado, não, significa cometer erros, falhas. E os erros e as falhas contribuem para que a nossa fé diminua. Compreende isso? É. Mas a perspectiva de Deus para nós é perfeita. Sabe por quê? Porque o Filho dele está aplacando, nos aperfeiçoando, aplacando a ira dele. Por quê? Porque o Filho dele é a nossa oferta, o Filho dele é a nossa justiça, o Filho dele é a nossa bênção, o Filho dele é a nossa prosperidade, o Filho dele é tudo que precisamos para vencer. É isso. E o Pai, quando nos olha, vê o Filho dele em nós. Ao que tem a perspectiva, o que vive. Esse é o que tem, é o que vive pela perspectiva de Deus para si próprio. Pela visão de Deus para si próprio. Mas se lhe terá e terá em abundância. Você quer ver a revelação disso aqui? Marcos 11. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Olha o que diz. Olha a visão de Deus. Assim que
É assim que nós temos que viver aqui nesse mundo. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Preste atenção. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para mim ter fé que eu já tenho. Deus está dizendo, olhe para você no que você precisa, na minha visão para você. Porque na minha visão eu já te dei. Na minha visão tu já está empregado. Na minha visão tu já está curado. Na minha visão tu já comprou a tua casa. Na minha visão tu já conseguiu comprar esse carro. Na minha visão tu já pagou o aluguel. Peça de mim na minha visão. Só que o problema é que o homem pede e não tem fé que na visão de Deus que já recebeu, que já tem. O homem pede, aí ele espera um pouquinho, aí ele olha, ele não está vendo, aí ele, não deu certo não, não, Deus não responde não. Perde o benefício da oração e sofrerá detrimento ainda mais. Porque ao que não tem, até o que tem será o quê? Tirado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entende isso? É isso. Mas aí o camarada pede para ser curado. Senhor, eu quero que o Senhor arranque esse mal da minha vida. Aí ele crê que já recebeu, já tem. Deus já me deu porque Ele diz que Ele dá. O que pede, recebe. Ele disse, eu pedi no nome do Filho dele, Ele me dá. Eu já tenho, eu já pedi. Já é minha a bênção. Ele vai ver. Em algum momento, no tempo dele, no Cronos, ele vai ver. É porque você vê que ele diz, com a medida que medis, vos será o quê? Medido. Significa o tribunal está julgando lá. A maneira que você agiu na palavra. Um tempo é dado para ver se você permanece naquela mesma visão. Ou se você não está só fazendo um teste. Você está entendendo? O tribunal está julgando você. E se você for aprovado, se você não cair dessa verdade, você será abençoado. Presta atenção no que o versículo está dizendo. Tudo quanto em oração pedir, tenhas fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Presta atenção que o sucederá é no futuro. E assim vos sucederá. Essa palavra está no futuro. Mas olha o que diz, tenhas fé que já o recebeste, no presente. Significa que eu tenho que crer que já tenho. Deus não está dizendo que eu já tenho. Deus está dizendo para me crer na ótica dele, como ele me vê, com a bênção já. Enquanto ela está invisível, eu tenho que crer que já tenho. E isso me capacitará a ter, a ver. É isso. É o que o Paulo resumiu lá em Hebreus 1. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Mas Deus vê. Deus vê aquilo que nós não vemos. Não é verdade? É. A fé é você viver na visão de Deus. A certeza das coisas que não vemos. Deus afirma que está lá, mas você não vê lá, mas você tem que crer no que Deus diz. Você está entendendo isso? A certeza das coisas que não vê. Em Romanos capítulo 4, diz a palavra, em quem Abraão depositou a sua fé. Aí diz, o Deus que dá vida aos mortos, que faz o impossível, né? E convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Presta atenção. Só que isso aqui ele falou na ótica do homem.
O Abraão creu num Deus que ressuscita mortos. O Abraão creu num Deus que chama à existência coisas que não existem. Deus traz para a nossa realidade, porque na realidade dele já existe. Na realidade de Deus já existe a tua bênção, já existe a tua cura, já existe tudo, porque Deus vê tudo. Mas quando nós cremos nele, ele traz para a nossa realidade o que já está na realidade dele. Rapaz, eu vou te contar. Deus sempre via o Isaac. Sempre. Você tá entendendo? Deus não estava preocupado, como é que eu vou fazer o Isaac? Como é que... Não. Deus estava preocupado em fortalecer Abraão. Para continuar nessa visão. Rapaz, eu vou te contar, olha. Porque Deus via o Isaac brincando. Deus via o Isaac brincando com Jacó e com Esaú no campo, rolando lá na grama. Deus via isso. Mas no Cronos, o Abraão ainda estava lá chorando. Quando é que eu vou ter meu filho? Você está entendendo isso? Quando Deus disse, a tua descendência será como as estrelas do céu, Deus já estava nos vendo hoje como descendência de Abraão. E o Abraão, a Sara ainda não tinha nem concebido o Isaac ainda. Você está entendendo isso? E Deus realiza a sua visão através do tempo. Do tempo. É necessário nós vivermos o tempo. Nós nos ocuparmos, gastando o tempo, invertindo nas coisas de Deus o nosso tempo, para que chegue o tempo que Deus vai nos entregar o que Ele disse que entregaria. Porque Deus realiza tudo através do tempo. Tudo. Deus realiza através do tempo. Lembra? A palavra diz, e quando chegou o tempo que se cumpriria o que Deus prometeu, Sara concebeu. O problema é que nós queremos agora. Queremos ver no imediato, isso nos perturba. Isso nos aflige. Nos deixa ansiosos, desesperados e improdutivos. É isso. Mas Deus diz, olha da maneira que eu te vejo. É isso. Você está entendendo? O seu filho vai começar as aulas, um exemplo, e você tem o recurso no banco já, para comprar mochila, sapato, todo o material escolar, mas ele não está vindo, e ele está vendo o filho do vizinho já exibindo para os coleguinhas já o livro, a mochila, o sapato, a lancheira, e ele olha para ele e não está vendo nada, mas você já tem o recurso, você está tranquilo. Você já está vendo já o seu filho com todo o material, porque você tem o recurso. Você não tem, ainda não chegou, foi o tempo apropriado para você ir lá comprar. Mas o seu filho não quer saber do tempo. Ele quer saber que ele não tem naquele momento. E ele fica, papai, o senhor não vai comprar. E daqui a pouco ele vai lá para o cantinho no quarto dele e vai chorar, que papai não comprou ainda meu material, eu não vou ter. E quando você vê o seu filho chorando, dizendo, eu não vou ter o meu material, você fica chateado com ele. Porque você diz, eu já te disse que eu tenho, eu vou comprar. Eu não já disse que você vai ter. Porque você está vendo o recurso, ele não. Ele quer ter o que ele quer ter. Você falta o tempo apropriado para ir lá comprar para ele. Assim somos nós com Deus. Nós ficamos impacientes, choramingando, chorando, angustiados, aflitos,
Mas Deus está dizendo, vai chegar o tempo e eu vou te dar. Eu vou te entregar, eu vou realizar, eu vou te fazer o que eu prometi. Palavra do Senhor. O que tem, mais se lhe dará. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Palavra do Senhor. Deus abençoe.